Então, seguindo aqui a proposta dos painéis, chegou num dos temas mais importantes, né, que tem a ver com a inspiração, tem a ver com a realização, que é realizar sonhos. E aí, para esse painel, a gente convidou o Gustavo Nunes, fundador da Turbilhão de Ideias, que idealizou e produziu o musical Cássia Eller, e agora o Rio Mais Brasil, também um musical. Então, com vocês, Gustavo Nunes. Obrigado pelo convite, Alan. Obrigado, Luciana. Obrigado, Sandra. Então, estou aqui, acho que hoje, para falar um pouco da minha história e queria mostrar um pouco um vídeo rápido do que é a Turbilhão de Ideias, um vídeo institucional de 1 minuto. Você pode passar? A Turbilhão de Ideias atua desde 2008 na concepção, execução e circulação de seus projetos, promovendo arte e cultura através de espetáculos musicais, peças teatrais, exposições, shows e conteúdo audiovisual. Suas produções já circularam por todos os estados do Brasil e também no exterior. Sucesso de público e crítica, conquistou alguns dos mais importantes prêmios do país. Movida por desafios, a Turbilhão de Ideias cria projetos para todas as idades em vários segmentos do mercado de entretenimento. Dentre suas criações, o espetáculo Cássia Eller, o musical, é destaque nos principais veículos de comunicação do país. Sua mais recente produção, Rio Mais Brasil, o nosso musical, leva aos palcos um repertório rico em brasilidade. Com o objetivo de abrir fronteiras, está preparada para levar produções nacionais ao exterior e trazer ao Brasil destaques do cenário artístico mundial. Sua equipe se aperfeiçoa constantemente para transformar diversão em arte, criando a cada projeto um turbilhão de ideias para que suas inspirações resultem em verdadeiros espetáculos. Bom, então é um pouquinho do que a gente faz. E acho que eu estou aqui para contar a minha história, e a minha história não era para estar aqui. Se eu fosse seguir o rumo natural das coisas, eu estaria no escritório de advocacia, porque minha família é toda de advogados, juízes. Então, a minha tendência natural seria realmente estar no mundo jurídico. Mas, enfim, por um tempo eu consegui ficar naquele mundo até um ponto que eu não aguentei mais. Então, eu fiz faculdade de Direito, fiz a faculdade federal lá no Rio Grande do Sul. E como eu não gostava de Direito, e eu, por influência da família, acabei fazendo a faculdade, eu achei que a diplomacia fosse ser o meu caminho mais natural. E então, por um tempo, eu fui estudando para a diplomacia. Até que chegou um ponto que eu não consegui. Eu ouvi a vida inteira do meu pai que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Ele mesmo largou um trabalho muito seguro lá atrás, por advogar, que ele gostava, e foi uma revolução na família, então eu ouvi isso a vida inteira. Até chegou um ponto que eu achei que eu também devia fazer o que ele me falava a vida inteira, só que eu não sabia o que fazer. Eu caí num vácuo, assim, durante a faculdade, que eu simplesmente não sabia o que eu gostava, o que eu queria para a minha vida. E eu comecei a ver o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de ler. E eu fui assim, eu notei que quando eu abri o jornal, eu sempre ia para o segundo caderno, ia para a parte de cultura. Foi um primeiro insight que aconteceu, mas não adiantava, porque eu gostava de literatura, gostava de cinema, gostava de muitas das coisas que se falavam no caderno de cultura. Aí, um belo dia, eu fui assistir um filme, e eu fiquei muito emocionado, e eu pensei, gente, essa pessoa, esse filme, esse ator me emocionou demais. Eu acho que o caminho é esse. Eu vou, então, entrar para um curso de teatro e eu vou ver se a minha vida é isso. E aí eu fiz um curso de teatro lá em Porto Alegre ainda, e realmente lá eu me senti bem. E era assim, era super de uma família muito conservadora, muito careta, então teatro era uma palavra assim meio que proibida, nem sabia direito o que era. E mesmo assim eu fui escondido, continuei fazendo, e por um tempo ninguém sabia, até que chegou um ponto que eu tinha que largar. Eu tinha um trabalho no Tribunal de Justiça, já há 3 anos,
e eu tinha que cair fora daquele mundo. Então, eu decidi falar para minha família que eu ia voltar para o exterior, onde eu tinha feito curso de ficar fazendo curso de intercâmbio, e eu ia fazer cinema lá, porque cinema não é um bicho tão grande de 7 cabeças quanto teatro. Aí eu falei que eu ia morar em Seattle, que é onde eu tinha uma família de intercâmbio, e foi um problema na minha família, porque eles não queriam que eu fosse embora. E por um tempo durou essa questão de se eu vou, porque eu não quero mais fazer direito, até que surgiu um convite para eu vir para o Rio de Janeiro. E quando eu falei que eu vinha para o Rio de Janeiro, foi um alívio, porque vir para o Rio de Janeiro é muito melhor que para fora do Brasil, para visitar e tudo mais. Então, facilitou bastante a minha vida em relação à minha família, em relação a conquistar o que eu queria. Bom, aí eu cheguei aqui, fiz faculdade de artes cênicas, uma faculdade mais rápida um pouco, ali na universidade. E, quando eu concluí o curso, eu já montei o Vestido de Noiva, que foi uma peça de 60 anos, uma peça do Nelson Rodrigues, que é um dos marcos do teatro brasileiro. E, nesse ponto, a gente fez uma montagem de faculdade, que era para durar um final de semana, acabou ficando 2 meses, e a gente fez um livro também, porque eu tive uma ideia de convidar pessoas muito conceituadas, como Fernanda Montenegro, que já tivessem feito Vestido de Noiva. Com uma peça muito emblemática, tinha essa boa vontade das pessoas, Lucélia Santos, enfim, a gente fez um panorama do que foi Vestido de Noiva nas artes. Então, não foi só teatro. Então, ali já surgiu uma ideia de fazer um livro. Eu fui lá, na editora Francisco Alves, vendi essa ideia, eles compraram. Então, eu comecei fazendo uma peça de teatro e um livro. E aí, achei, bom, então acho que eu tenho, até então eu era ator, acho que eu tenho um pouquinho de tino para fazer produção também. E todo mundo me falava, mas não via isso como um trabalho. E aí, com o tempo, outros convites foram surgindo para fazer produção. Chegou um tempo que eu disse, olha, eu acho que realmente eu ganho mais dinheiro como produtor do que como ator. Eu acho que realmente o meu talento não é tanto como ator, ele é maior para produzir. E aí eu resolvi abrir a Turbilhão de Ideias, que foi em 2008. E o primeiro espetáculo que a gente fez foi Pão com Mortadela, que era um projeto com o João Fonseca. Ele foi muito bem, também durou uns 3 anos. E, em seguida, foi a primeira peça da Turbilhão de Ideias, e, naquele mesmo ano em que foi fundada, a gente recebeu um convite da Companhia dos Atores, que é uma companhia que, hoje em dia, não está tão ativa, mas era uma das maiores companhias de atores do Brasil, uma pesquisa teatral muito grande. E eu acho que foi um pouco de sorte, com boas recomendações, e foi assim, o segundo trabalho na Turbilhão já era um festival de 20 anos da companhia, que envolvia 8 peças, uma mostra de 20 anos, palestras, enfim, era uma coisa muito grande para quem estava começando a produzir profissionalmente. Mas, enfim, tem que aceitar desafio, e foi um desafio muito bem-vindo, mas já deu muita experiência de cara, porque fazer uma peça a cada semana não é muito fácil, né? Para quem conhece teatro, sabe que isso realmente é difícil. E dessa companhia, desse festival de 20 anos da Companhia dos Atores, surgiu um convite para fazer A História de Nós Dois, que é um espetáculo também de muito sucesso, que me alavancou muito a posição da Turbilhão no mercado. A gente ainda hoje tem esse espetáculo. Ele começou em 2009, a gente ficou 5 anos ininterruptos em cartaz, agora ele está virando filme. Então, foi assim, a gente teve um misto de sorte com competência, eu acho, de projetos que aliam a cultura com conteúdo, com interesse público. Eu acho que existe um espaço para espetáculos cult, sempre a gente tem algum na nossa programação, mas eu acho que o objetivo da Turbilhão é aliar conteúdo com diversão e com um grande público. O nosso perfil não é de fazer peças para poucas pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente escolheu como caminho. Não tem nada de recriminar quem faz de uma outra maneira. É apenas que a gente resolveu trilhar esse caminho. E tivemos outros sucessos grandes, RJ de Shakespeare, tivemos alguns espetáculos muito bem-sucedidos, até que eu queria fazer um musical. E sempre fui muito fã da Cássia. E eu tive a audácia de procurar alguém da família dela, porque eu sabia que Cássia era muito difícil.
ela não queria, a família estava bloqueada, a Globo tentou fazer muitas coisas e ninguém sabia fazer. Ninguém conseguia convencê-los a autorizar os direitos. Mas eu resolvi conseguir o telefone da Maria Eugênia e eu marquei uma reunião com ela. E ela me disse, olha, justamente agora estamos querendo voltar a falar da Cássia, a gente acha que está um momento que a gente quer falar sobre isso, e, felizmente, eu bati na porta numa hora bacana. E, naquela época, também eles estavam negociando para fazer o filme, o documentário da Cássia, então, eles foram os primeiros que conseguiram um ok, mas a gente acabou fazendo antes. O musical estreou antes do que o filme, e, por um tempo, eles coexistiram. O musical ainda está em cartaz, está em São Paulo agora. A gente já completou 3 anos e conseguimos circular 27 capitais do país. É a primeira vez que um musical circula todas as capitais. E foi um sucesso, realmente está sendo um sucesso muito grande, muito estrondoso. E eu fico muito feliz de colocar no palco a brasilidade, é o que eu gosto de falar das coisas que a gente produz aqui. Eu acho que a nossa cultura é imensa. Eu acho que não é preciso trazer tanto lá de fora. O meu interesse muito maior é em levar daqui para lá do que trazer coisas de lá. Então, essa é uma busca que eu tenho muito grande, tanto que agora a gente lançou, na semana passada, o Rio Mais Brasil. Convido a todos, quero passar um pouquinho do vídeo promocional também. Mas o Rio Mais Brasil ele vai mais fundo ainda, porque ele fala do Brasil e ele mostra regiões, mostra culturas, ele mostra ritmos, músicas. Então, é um musical de um porte muito maior do que o da Cássia, mas ele tem assim ele tem uma conquista grande, assim, de conseguir convencer empresas a apostarem num projeto como esse. E foram 3 anos de convencimento. Estava escutando aqui o pessoal falar sobre captação de recursos, né, que é a coisa mais difícil que existe, mas ela é possível quando se tem realmente uma ideia boa. E deixa eu só mostrar um pouquinho do Rio Mais Brasil. Dá para a gente colocar? Bom, a gente está em cartaz no Oi Casagrande de quinta a domingo. E depois eu vou sortear. Tem 5 vouchers para a gente sortear aqui. Então, continuando. Eu acho que para a gente conseguir realmente fazer com que as empresas apostem na nossa ideia, a gente tem que estar muito convicto de que ela vale a pena, de que ela merece um investimento. Já aconteceu de eu tentar vender projeto que eu não seja apaixonado e eu nunca consegui. Eu não sei se é possível, tem que ser muito bom ator, eu acho, para isso, mas se consegue, é claro, mas assim, no meu caso, não. Eu preciso realmente me apaixonar. E o que me apaixona são questões que trazem o Brasil, como o que a gente está fazendo agora. E a gente tem festival de música também, enfim, não vou ficar falando dos projetos aqui, mas nesse ano a gente começou um trabalho novo também, que se chama Movimento Camaleão, que é um movimento que eu aproveitei até o meu aniversário para lançar, porque eu ia fazer uma festa de aniversário e eu vi que tinha muita gente que realmente poderia ajudar, muitas pessoas influentes, e enquanto que eu via que é um momento que a gente precisa de pessoas se ajudando, a gente precisa de uma colaboração um pouco maior. Então, eu resolvi colocar nesse dia pessoas que têm poder de movimentar as coisas, de contratar, e chamei pessoas que não têm esse acesso. Por exemplo, a gente chamou escolas de gastronomia, onde as pessoas estavam se formando e precisavam de um lugar no mercado.
Isso a gente fez com artistas de escolas de música também. Muitos iam perder o instrumento, porque você tem, em algumas escolas de música, você fica com o instrumento enquanto você está matriculado. Então, a gente aliou uma série de profissionais, quer dizer, que estão entrando no mercado de trabalho, com pessoas que já tinham poder de contratação. E aconteceu uma coisa bacana. A gente teve, naquele dia, uma pessoa que doou um violino para um menino que ia ficar sem. Enfim, a gente movimentou um pouco dessa roda, mas não era só para aquele dia. É um movimento que continua. Ele é movimentocamaleão.com.br, quem puder conhecer. E a gente também faz um trabalho com refugiados. Agora, no dia 8 de agosto, a gente vai fazer um show de integração entre brasileiros e refugiados para mostrar o talento dessas pessoas que também não conseguem se mostrar. Então, a gente vai ter grandes artistas compartilhando o palco com refugiados que precisam de trabalho. E, então, é um movimento que eu quero muito que cresça e que as pessoas participem, tanto para ajudar quanto para serem ajudadas, porque a roda gira. E eu acho que cada hora a gente está num ponto da roda, a gente tem que lembrar disso. Então, é isso. Esse é o meu recado. Obrigado pela atenção de vocês. Gustavo. Aí, aqui, os vouchers. Ah, tá. Gustavo. 7 vouchers. Como é que a gente faz? Pode distribuir, fica à vontade. Acho que eu queria ver. Eu queria fazer o seguinte, então. A gente mostra aqui a cultura brasileira das regiões. Então, a gente fala do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, enfim. Aí tem uma ideia. Quem fizer uma pergunta recebe o voucher. Ah, é? Bom, pode ser. Oi? Então vão ser 7 perguntas. Pode ser. Bom, eu não quero decidir, gente. Eu decido você aí. Tá bom, a gente vê com a produção depois, daqui a pouco. Tá bom. Tá. Então. Quem acertasse os compositores são as regiões do Brasil, que estivessem de várias regiões do Brasil. Quem acertar os compositores nossos brasileiros que estejam na peça, leva os vouchers. São 7. São 7 convites, então, assim, são mais compositores, mas... Gonzagão. Quem falou Gonzagão? Falou do Gonzaga? Então ele também falou ali, gente. Não tá Carmen Miranda. Bom. Então... Oi? É com acompanhante. Então, vamos lá, né, gente? Não. Oi? É que Elis, ela tem uma música que ela canta, mas ela não como compositora, mas tem uma música que é muito marcante da Elis. Eu acho que valeria, porque... Oi? Tá, também. Então, não pode ganhar mais de um, não. Tá, o Chico Buarque tá também. Gilberto Gil também tá. Aqui as duas, aqui, ó. Também está Caetano Veloso. Também está. Acho que acabou. Também está. Agora não sei quem foi o outro. Foi o último. Então tá. Estamos bem de compositores. Já deu recado, Gustavo? Tudo certo? Oi? Já deu recado? Tudo certinho. Quer fazer alguma pergunta para a plateia? Não, alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então tá. Então, beleza. Então, obrigado. Boa tarde. Então, vamos lá. Seguindo com Realizando Sonhos. Vamos agora com Álvaro Nascimento, professor da IATEC e ex-diretor do Lollapalooza. Vamos lá, Álvaro. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Alain. Obrigado a Sem Rio. Acho esse tipo de encontro um dos mais relevantes que a gente tem nos últimos 20 anos de operação de entretenimento no Brasil. Não estou falando só de Rio de Janeiro, não. Estou falando de Brasil mesmo. Só para ficar claro, quando mencionaram sobre o Lollapalooza, sim, eu fiz a direção de produção artística e não de concepção artística, o que é muito distinto. Para quem opera a produção, sabe bem a diferença disso.
Não foi eu quem escolheu o elenco que estava lá. Alguém escolheu e, a partir dessa escolha, eu fiz toda a operação. Então, esse tema desse encontro de hoje, ele é, ao mesmo tempo, muito lisonjeiro, porque a gente é chamado para falar um pouco da nossa história, para a gente contar um pouco de como a gente funciona, mas ele é muito pegadinha para que a gente possa falar de como as pessoas devem e podem aglomerar. Eu adorei o que a Maria falou do co. O co, de você cooperar, de você compartilhar, de você coexistir. Há 18 anos, eu dou aula numa escola chamada IATEC, que provavelmente um tanto de vocês aqui já conhece. E até eu chegar nessa escola, a gente passou um pouquinho, e eu vou brincar um pouco por isso aqui. Passou pela minha vida um revezamento da tocha olímpica, passou pela minha vida uma diva brasileira chamada Maria Bethânia, um super hitmaker pop, Lulu Santos, um festival internacional como Lollapalooza, a implantação dele aqui. Vamos ao próximo slide, por favor? É um pouco de texto mesmo, porque é difícil a gente resumir em palavras um histórico e uma formação. Hoje, há 18 anos, a gente consegue ter uma escola como o IATEC. Existem algumas universidades de produção executiva para shows e eventos no Brasil. Curitiba tem uma, a UF tem uma, o IMB Morumbi tem outra, em alguns lugares do Brasil. Poucas, muito recentes. E a minha formação ela foi... engraçado, Gustavo, eu me inspirei um pouco no que você falou. Eu estudei no Colégio de Aplicação da FRJ, a vida inteira. Da alfabetização ao vestibular. Foi a minha formação acadêmica, o Colégio de Aplicação da FRJ. Ali a gente tinha uma metodologia de todo ano 10 livros obrigatórios por turma para que você lesse os livros, independente de literatura ou língua. A gente lia livros que continham assuntos de matemática, ou de física, ou de química, ou de biologia, que seriam dados e aplicados naquele ano. Isso faz uma capacitação. E dentro da escola, a gente tinha uma matéria que era obrigatória até a conclusão do primeiro grau, que era teatro. Para desinibir o aluno, para interagir o aluno, para levar esse aluno a sabor e gosto da cultura. E, obviamente, isso me estimulou bastante. Eu achava que aquilo ali era um universo e fui para o Tablado fazer teatro, escola de teatro. O Tablado era do lado da aplicação, a aplicação é ali na Lagoa, para quem não sabe. E aí fui para o Tablado fazer umas peças, tentar entrar no mundo do teatro, que eu achava o meu mundo. Nada disso. Meu mundo não era o teatro. Eu tinha um paladar e um sabor e um interesse muito aguçado por tudo que acontecia dentro da escola. Eu era presidente do Grêmio, eu era representante de turma, eu fazia a gincana da escola, por instinto. O trabalho de produção ele é instintivo, é inevitável que a gente faça isso. E, sem precisar ir para analista ou terapeuta nenhum, eu entendi que eu não era ator e não tinha talento para ficar em cima do palco. Meu talento era para ficar atrás do palco e para organizar aquilo que estava acontecendo lá na frente. E aí, lá no meados dos anos 80, saindo do teatro, eu fui chamado por um cara chamado Ivan Forte para trabalhar com produção. E esse cara me apresentou o universo da produção corporativa. Eu fiz com esse cara, e a pedido dele, alguns projetos muito interessantes. Era um festival de música instrumental que acontecia no Parque da Catacumba, aos domingos, chamado Nexus Jeans. Era Nexus Jeans. Era uma marca já assinando um projeto, coisa que hoje é absolutamente natural. Fiz um happy hour do Shopping Rio Sul, onde ali se fomentava também a associação de marcas e música, instrumentais, Léo Ganderman, Rick Pantoja, Azimuth, João Carlos Assis Brasil. Era um tempo muito fértil da música instrumental brasileira. Fiz a inauguração do Madureira Shopping, fiz uma exposição chamada Rio à Toa, no Paço Imperial, que juntava uma série de humoristas brasileiros e suas paródias e suas artes. Enfim, ali, esses projetos, eu comecei a trabalhar com produção basicamente atendendo a interesses de marcas.
Essas marcas estavam se promovendo, essas marcas estavam se afirmando e estavam utilizando projetos culturais e de entretenimento para o reforço da aparição de sua marca dentro do mercado. Então, a primeira escola que eu tive com produção foi entender o patrocinador, entender o financiador daquele projeto. E ali a gente tinha que pensar como a colocação da marca daquele indivíduo dentro da estrutura, a comunicação visual, a lembrança da mensagem em off, a utilização do branding da marca no uniforme da equipe que estava operando. E aí a gente começa a entender a volta, o feedback, a contrapartida que esse patrocinador precisa. Passou um tempo, início dos anos 90, até meados de 2000, eu fui para o universo artístico. Também por indicação de amigos em comum, eu fui trabalhar com grandes nomes. Assumi a função de tour manager. E aí ali eu fui. Engenheiros do Havaí, nos seus auros tempos, na época do Papa é Pop, Maria Bethânia por quase 7 anos, João Gilberto por quase 3 anos, RPM por quase 4 anos, Cidade Negra por quase 3 anos, Vanessa da Mata por 5 anos, no momento auge de sua carreira. E fiz para algumas agências, algumas turnês internacionais com atrações internacionais. Kirov Ballet, New York City Ballet, Filarmônica de Moscou, Filarmônica de Berlim, São Petersburgo, apresentações da Kathleen Battle, cantora lírica, Montserrat Caballé. Fui fazer grandes turnês de grandes atrações internacionais. Ou seja, eu fui para o outro lado da mesa. E é disso, basicamente, que eu vim falar hoje aqui. Essa importância dos dois lados da mesa. Aqui, na palestra anterior, a gente falou muito sobre a captação de recursos e falaram em win-win-win. Os 3 win. Sim, é absolutamente relevante você aprender a fazer a produção sob o ponto de vista de quem está investindo dinheiro. Em seguida, é essencial que você entenda o conceito artístico daquele produto que está sendo colocado, a concepção criada por aquilo e o respeito à criação daquele artista. É o outro lado da moeda, porque é fácil você olhar uma grande marca como uma Nestlé, uma Coca-Cola, o que for, investindo num artista qualquer, porque ela tem um objetivo focal da sua marca e do branding que ela tem com a associação da sua exposição. Ao mesmo tempo, tem o lado do artista, que está com sua criação, com seu conceito, e que pouco se alinha com o branding colocado ou exigido pela marca. Aí entra o trabalho diplomático, que o Gustavo também quase se enveredou. É preciso você interceder e conhecer os dois lados. Saber como funciona o lado de quem está investindo e saber como funciona o lado de quem está apresentando a obra ou a peça. Entender um pouco daquele conteúdo, respeitar o conceito daquele conteúdo e, ao mesmo tempo, saber operacionalizar aquilo com a verba existente, atendendo a demanda trabalhada e exigida por aquela marca que está apoiando e financiando aquela obra ou aquela peça. Lá nos meados de anos 2000, eu elevei um pouco a minha atuação. Eu deixei de ser tour manager de artista e passei a empresariar artista. Os artistas que eu empresariei, todos tinham uma marca associada o tempo inteiro. Então, o trabalho era muito fluido, porque eu tinha um histórico de conhecimento das marcas investindo, o lado da mesa que as marcas estavam sentadas. Por muitos e longos anos, tive o outro lado da mesa, vivendo a experiência do artista ou do escritório que administra e agencia aquele artista, para que ele pudesse entender a colocação daquela marca em associação e harmonização com aquele artista. Aí fui empresariar alguns. Lulu Santos, Léo Ganderman, Marina Lima, Suricato, Cláudio Lins, e por aí a gente seguiu levando um tanto dessas harmonizações. Lá para 2010, consolidando a bagagem mesmo, eu fui fazer grandes festivais. Eu fui fazer o Lollapalooza, a implantação das 2 primeiras edições que aconteceram no Jockey em São Paulo. Fiz o Experience na Arena Maeda, um festival de música eletrônica. Fui fazer o Festival Promessas de música gospel.
fui fazer o revezamento da tocha olímpica, que foram 95 eventos em 95 cidades em 102 dias, corridos, onde a gente dirigiu quase 30 mil quilômetros, voou quase 20 mil milhas aéreas em 102 dias para fazer isso tudo. Uma equipe relevante, muito capaz, e, no meio disso, a gente foi juntando todos esses aprendizados, todas essas experiências que o mercado corporativo, o mercado artístico e o mercado de festivais, que é o entretenimento de fato, proporcionaram para fomentar a escola, o IATEC. Vamos mudar o slide, por favor? Porque quando a gente fala sobre os desejos de investidor, criação artística, profissionalismo e alto padrão da entrega, porque a marca exige alto padrão na entrega. Se ela está colocando um dinheiro no seu projeto, ela quer a devolução à altura da verba que ela está aplicando no seu projeto. Ali a gente tem o Palácio da Alvorada ornamentado para receber a tocha olímpica, a gente tem um palco do Lollapalooza, a gente tem uma convenção da Raizen, que é o guarda-chuva da Shell, para 2.500 distribuidores, a gente tem 25 anos da United no Brasil, ou seja, são assuntos muito divergentes e muito dispersos, mas, ao mesmo tempo, muito coerentes entre si. Coerentes porque a gente está falando da harmonização. De novo, a gente está falando sobre o interesse de quem investe e o interesse de quem cria. Quando acabou a Olimpíada do Rio de Janeiro, teve uma grande procura no IATEC para as turmas novas que estariam sendo colocadas, e nessas turmas eu ouvi depoimento de muitos alunos se apresentando como produtores. Não, eu sou produtor, fiz a Olimpíada. E a minha pergunta era, você fez o quê na Olimpíada? Ah, não, a gente fazia a hidratação das áreas. Então, você não era produtor, você fazia a hidratação. É o chamado bozó, clássico bozó. Que é difícil, né? O cara vai lá, ficou entregando credencial na porta do Maracanãzinho para as turmas de vôlei e se apresenta como produtor. O cara ficou lá carregando saco de areia para poder fazer contrapeso das estruturas tubulares que estavam sendo postas no estádio de Remo da Lagoa e diz que é produtor. O produtor também faz isso. Mas se ele não for capacitado para fazer muito mais do que isso, fazer só isso não o qualifica como tal. É difícil a gente julgar essa maneira, mas eu hoje, depois de ter vivido quase 30 anos em produção, dos dois lados da mesa, e o tempo todo lembrando que eu gostei muito, que é o terceiro win, que é o público e o legado daquele público, a gente não consegue aceitar muito essa presença do bozó. Né? O cara que se diz, porra, sou bom, dá uma carteirada de produtor, o cara não sabe nem o que é um rider, o cara não sabe nem o que é uma mesa de Q30 ou um box truss. O cara nunca ouviu falar da expressão gerador em paralelo. Ele não faz ideia do que seja aquilo. Eu sei que essa plateia, como disse o André, é uma plateia difícil, porque aqui a gente está falando de cérebros. E eu vim trazer um pouco da experiência das ferramentas e dos operários desses cérebros. Não adianta o cérebro ter uma ideia incrível, como a Tatiana fala da GL Events, sobre a Bienal, não adianta ela fazer uma imersão de 1 ano e meio para inventar um projeto novo de nerds e de jogos, se ela não tem uma equipe que opere isso com excelência. Ela vai ser Don Quixote lutando contra moinho. A ideia dela é incrível, mas ela não vai ter uma equipe que opere aquilo com a eficácia e a genialidade que ela quer e que ela concebeu. É como se você tiver o carro e não ter o combustível. Fica um pouco mais complexo. Então, vamos ao próximo. Inspirar e realizar. Sim, aqui a gente tem um super concerto de música erudita, um Fashion Rio da vida, um festival como um Lollapalooza. Em todos esses eventos, eu encontrei ex-alunos. A última edição do Prêmio Multishow de Música, eu entrei pelo backstage com um amigo, eu contei 18 ex-alunos trabalhando na turma de produção.
Isso é muito bacana, é muito gostoso ver essa turma que não está lá de bozó. O cara não simplesmente é amigo do outro, ou amigo do amigo, ou namorada do outro, que arrumou uma vaga para trabalhar na chapelaria. Não dá para botar essa fulana na chapelaria cuidando de tickets. Esse cara tem que saber o mínimo do que ele precisa operar em produção. Capacitar as equipes atuantes, identificando heads em cada área, sempre por perfil do profissional, não necessariamente pelo seu currículo. Capazes de liderar suas equipes dentro do foco macro, que é o que a Tatiana pensou para a Bienal, é o foco macro, o conceito macro, previamente identificado, demonstra a retidão da operação, assegurando atingir os objetivos. Para tal, surgiu em 99 o IATEC, onde profissionais atuantes no mercado assumem as funções de orientadores e professores, demonstrando através de cases os acertos e erros cometidos em exemplos ilustrando aos profissionais que desejam atuar no mercado, aqueles que já atuam e desejam reciclar seus conhecimentos. Se faz essencial profissionalizar as equipes, dando a elas a visão do macro. Quando as equipes têm um entendimento real do objetivo do evento, esclarece os caminhos a serem percorridos e valoriza a troca de ideias em busca de soluções, além de assegurar os custos previstos nos orçamentos originais. Eu gravei muito o que a Tatiana falou, que toda planilha recebe tudo e todo papel mais ainda. Mais do que isso, a gente tem que entender que as equipes precisam saber o objetivo que o head quer. Não adianta você simplesmente dar uma ordem, você precisa explicar para esse cara qual é o seu objetivo, para ele poder ser seu cúmplice. Senão ele vai ser simplesmente um robô mecanizado que vai ali fazer uma coisa para você sem nenhuma alma, sem nenhum comprometimento com aquilo que ele está querendo fazer. Então, em resumo, eu acho que o que a gente tem para contar e para oferecer ao longo desses quase 30 anos de experiência em produção, primeiro, a gente todo dia aprende uma coisa nova. Segundo, a gente tem que estar disponível a aprender uma coisa nova todos os dias. Essa arrogância soberba de eu já sei, eu já vi, eu sou fodão, faço pra caramba, já fiz muito, ela não coexiste dentro da produção. E é essencial que os conceitos sejam atribuídos aos profissionais. Respeito ao profissional que está operando é outro, porque aqui nessa plateia também temos heads. Pelo amor de Deus, se você está pagando R$ 480, R$ 530 reais por diária de um segurança que é bilíngue, crie vergonha e coloque na sua planilha que o produtor que cuida de 30 desses seguranças não pode ganhar R$ 350 reais de diária. É um pleito, é quase como se a gente estivesse falando de um sindicalismo que não existe. A gente está falando de uma coerência. Por que eu estou pagando R$ 420 reais para uma recepcionista que é bilíngue, que chega lá perguntando que horas ela pode ir embora, que horas o namorado pode buscar, onde é que ela carrega o celular dela, onde é que ela guarda a bolsa dela? Porque é isso que as recepcionistas fazem, me desculpe, com todo respeito. E aí você vai lá e coloca um profissional, que é um produtor, para cuidar de 30 recepcionistas, e você paga R$ 350 reais para esse cara trabalhar por uma diária, com nota fiscal, sem dar para ele um telefone, sem dar para ele um transporte, sem dar para ele a comida. Então, essa inversão de valor, ela não pode coexistir neste nosso universo. Se nós preservamos e privamos, queremos, almejamos a excelência das nossas entregas, o alto padrão do gabarito do que a gente faz, o padrão internacional do que a gente quer, vamos começar respeitando aqueles que trabalham com a gente. Primeiro, capacitando eles, explicando, ensinando, tendo paciência de explicar. Se não tem mais esse tempo, porque o tempo é a segunda crise, mande esse cara para algum lugar que ele possa aprender. Ou contrate esse cara antes, para ele ir estagiando e entendendo como a tua empresa funciona, para ele entender a dinâmica da sua empresa, como é que ela é. Não adianta você jogar um profissional ali no meio da sua história e o cara não sabe nem onde fica o departamento financeiro, que é uma coisa que o produtor usa, nem o departamento jurídico, que é outra coisa que ele usa muito, nem tampouco o operacional, que é aquilo que ele vai funcionar. No IATEC, hoje, a gente consegue, para capacitar um profissional, a gente dá um curso de produção executiva para shows e eventos, dá um curso de logística, dá um curso de leis de incentivo, dá um curso de direção técnica e produção técnica, e dá um curso de hold. São 5 áreas que a gente consegue fazer com que um profissional entenda a cercania aonde ele está atuando.
Se você quer bons produtores no seu time para realizar o seu sonho, capacite essa turma. Dê a eles a chance de aprender aquilo que eles vão fazer. E respeite esse cara como cidadão. Pense no seu faturamento, mas pense também no alto padrão que você quer entregar. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado, Alain. Perguntas? Se alguém quiser alguma pergunta. Só mais uma coisa. A última paleta. Para nós, essas cabeças pensantes, essa hierarquia é muito clara. Para aqueles profissionais que você convida para montar a sua equipe, não necessariamente. Temos aqui, ó, coordenação geral, direção de produção, produção executiva, atendimento, criação, comercialização e marketing, assessoria de imprensa e coordenação técnica. Necessitam trabalhar em conjunto, respeitando a hierarquia e seguindo a definição de suas áreas de atuação. Searas e responsabilidades, pois a arte da eficiência está na harmonia. Não adianta, a máquina só funciona com todas as engrenagens. Uma sozinha, quixotescamente, vai lutar contra moinho. Muito obrigado. Perguntas? Perguntas? Boa tarde a todos. Álvaro, fico muito feliz, assim, muito grata por esse teu depoimento hoje, que eu não conhecia esse trabalho não conhecia a ACEM, né, não sabia que a gente tinha uma representação no mercado. Eu sinto que existe ainda uma falha em se determinar melhor assim, produtor, o que é o produtor? Produtor de evento, produtor cultural, produtor de festas, né? Porque hoje em dia, infelizmente, está muito prostituta o nome, como se falava antigamente. Eu sou manequim, modelo e atriz, né? Então, assim, nivelava qualquer coisa por baixo, e quando não é um trabalho muito sacrificante, muito enriquecedor, e quem faz realmente por muito amor, porque é uma condição de trabalho de escravo, né? De escravo eu coloco aqui no sentido de a gente não recebe o suficiente. A maioria das vezes a gente tem uma condição de trabalho de entrega que é subhumana, é surreal, e não sei como também a gente faz. Eu acho que é pelo amor que a gente se dedica e consegue fazer. Mas sinto muita falta de realmente assim de abrir esta porta e deixar mais claro também este grande mercado de eventos, que ele que impulsiona, os grandes eventos impulsionam bastante aqui, principalmente no Rio de Janeiro, da gente também se unir muito e falar muito com os nossos interlocutores, com os nossos clientes, que são as agências, que eu acho que falta também bastante esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu já ouvi uma vez dizendo assim, para mim, produtor de evento é boy de luxo. Né? É um boy, eu já ouvi isso também. Dá vontade de dar na cara, e quando a gente não ouve um atendimento, diz assim, desculpa aí o palavrão, gente, mas se fode aí produção e resolve. Eu já vendi, eu já fiz a minha entrega, e agora o problema é teu de dar rentabilidade, quando é uma coisa que não existe. Né? Você está colocando muitos assuntos num comentário que é muito pertinente, inclusive. Hoje a gente existe um grupo de WhatsApp com, sei lá, 280, 260 pessoas, chamado Graxa BR. É um grupo de WhatsApp onde tem profissionais do país inteiro, técnicos de som, de luz, produtores, holds, operadores, donos de empresa, onde esse grupo se troca informações e é usado para fonte de informação, inclusive. E é muito comum você ouvir nesse tipo de ambiente, como é esse grupo, a turma que está ali acostumada a trabalhar como hold de banda, viajando com gigs exclusivas, o cara trabalha há 10 anos com artista X, ou o outro trabalha há 8 anos com artista Y, há 5 anos com artista Z. E o clássico ditado que mamãe dizia ainda faz efeito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, esse cara que está ali trabalhando com a gig do artista X, ele está se lixando para o que o cara que é produtor de evento está pleiteando em ter uma carga horária de 12 horas e uma diária paga de, pelo menos, equiparada ao menor dos serviços. Ele diz que isso é um universo outro. Esse cara também não está interessado em procurar
o SATED e se cadastrar no SATED e tirar o seu DRT para se regularizar. Esse cara também não está interessado em abrir uma MEI ou uma empresa limitada para emitir notas e ser um possível contratado das agências. Agência nenhuma mais hoje contrata sem ter uma emissão de nota fiscal. Acabou-se, foi-se há mais de 10, 15 anos, o tempo que você comprava a nota do amiguinho e colocava a nota do amiguinho ali para a sua empresa para você funcionar. A gente hoje tem uma fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho muito veemente. E olha só, se a gente tem tanto orgulho da nossa cultura, se a gente tem tanto orgulho do nosso Brasil, se a gente briga tanto com os nossos políticos porque são corruptos, porque não levam a gente a lugar nenhum, o mínimo que a gente pode fazer é começar dando o exemplo. É começar não acatando esse tipo de corrupção. Aí vem outro assim, mas aí fica inexequível o projeto. Desculpe, faltou-te planejamento para ficar inexequível. Porque se você tivesse feito, de fato, um planejamento, como a Tatiana, mais uma vez, está usando seu nome em vão, não. Você, como ela colocou, na planilha foi super aceito. Agora, na prática, vem o cara querer cortar pela metade para aumentar a rentabilidade, a monetização do projeto. Desculpe, faltou-te planejamento. Então, está na hora de você planejar melhor aquilo que você quer fazer, talvez com um tempo maior de antecedência, passar o filminho na sua frente e olhar cada detalhe. Ricardo Clementino, tenente, um grande produtor que muitos de vocês provavelmente conhecem, ele diz que o diabo mora no detalhe. Porque fazer o grosso, fazer o geral, todo mundo faz. Fazer um projeto, ter grandes ideias, como disse o André, todo mundo tem. Transforme essa ideia em projeto. Planilhe, estruture, faça o filme, veja quais são as reais demandas, entenda a operação do seu projeto, para que você monte definitivamente a sua equipe e o organograma que vai trabalhar para você. Hoje é essencial que você tenha um bom organograma, o mais enxuto possível, porque estamos em crise. Não dá para você ir lá e contratar um profissional e dar para ele 3 funções e pagar o cachê de -1. Que é isso que tem acontecido ultimamente no mercado. Ok, todos entendemos a crise, mas respeite aquele profissional e visualize o padrão alto de entrega que você quer e que você se comprometeu na hora que você sentou na frente do seu patrocinador. A hora que você sentou lá na frente do seu patrocinador para pedir dinheiro, você jurou para ele amor eterno. Na hora da entrega, continue jurando amor eterno. Porque aí você vai ter esse patrocinador pelas 2, 3, 5, 10 edições do projeto que você vai fazer. Agora, cuspir para cima fica um pouco mais difícil. Alguém quer mais uma pergunta? Boa tarde, Álvaro. Eu sou Priscila Reis, da Apta Produtora. Na parte da manhã, acho que nem todo mundo estava aqui, né? E eu estou feliz de ver mais cadeiras cheias aqui, enfim. E a gente estava falando justamente sobre essa questão da capacitação, né? Da nossa área de produção. Eu trabalho muito com música independente, né? Então, eu tinha falado até na parte da manhã, a falta também da capacitação, né, desse meio. E eu acho que hoje falta, na verdade, até um pouco de meia-culpa, né, do produtor, até aquele produtor que é bem capacitado, de dizer não para determinados projetos. Porque quando você diz não, tudo bem, vão ter mais 2 que vão aceitar pela metade do preço, mas paciência. Se você não aprender a dizer não, eu levei um tempo, eu confesso, eu levei um tempo para aprender a dizer não, porque eu trabalhei em vários projetos grandes, Jornada Mundial da Juventude, Rock in Rio, enfim. A gente percebe, né, quem realmente está do seu lado, dizendo quem é produtor, e aí você vê até onde vai, né, a capacidade daquele profissional ali desenvolver a mesma atividade que você está fazendo, mas, no final, lá, você senta... quem pode fazer um relatório do que foi feito o dia todo? Você pode me contar efetivamente? Porque eu tenho que apresentar isso no final das contas e prestar, né, contas do que foi feito. Então, assim, realmente a gente tem que aprender a dizer não para determinados projetos, para que, de alguma forma, o nosso mercado também seja valorizado na hora do pagamento lá das horas que a gente vai trabalhar. E, assim, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É só parabenizar o trabalho do IATEC, porque, por exemplo, se não me falha a memória, acho que foi em 2012, houve uma parceria de vocês com o Sebrae para fazer o curso Internacionalização da Música Brasileira. A gente está fazendo um agora com o SESI também. Isso, exatamente. Então, por exemplo, uma das coisas que foi mais colocada era a falta de organização dos músicos, né, e de produtores quando saem do Brasil para se apresentar lá fora.
Um dado, né, fundamental era marcar a passagem de som para determinada hora e o músico chegar a meia hora, 40 minutos, né, para passar o som, e isso é inadmissível. Então, a gente, infelizmente... ainda não tem manual para isso tudo. Eu digo muito em sala de aula, estou até vendo na plateia alguns ex-alunos também, muito obrigado. Não existe manual e não existe fórmula para a produção. Quando falou-se na palestra anterior sobre você colocar o plano, dizer ao que veio, para onde é essencial que você entenda que cada caso vai ser um caso. A personalização do seu projeto para apresentar para o teu patrocinador também será a personalização da operação daquele seu projeto, porque a circunstância é diferente, a quantidade de pessoas é distinta, as atrações são outras, ele é orgânico, ele é vivo. E se você não tiver com 100% dos seus poros disponível para observar e captar o que está em volta, você não vai ter capacidade de filtrar isso e consolidar isso numa ideia e num conceito, até para tomar uma decisão e dizer, feche aquele portão e abra o outro, ou suspenda, interrompa o espetáculo porque estamos com um momento de pânico ou crise. O momento decisório ele precisa ser macro, e ele precisa ainda estar harmonizado com o que foi criado macromente. Enfim, acho que é isso, meu tempo está esgotado. Alguém mais uma perguntinha? Espero que não, acabou, não tem mais. Muito obrigado. Espero que vocês levem esses conceitos da harmonia com vocês. Muito obrigado a Sem Rio, muito obrigado, Alain. Obrigado a você, Álvaro. Uma aula. Valeu mesmo. Então vamos lá, gente. Seguindo aí com Realizando Sonhos. Agora, Léo Feijó. Esse cara é um multimídia, multitarefa, jornalista, empresário, diretor da Cindy Rio, produtor, promoter, de tudo um pouco. Essa fera aí, Léo Feijó. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Alain. Valeu. Esse outro aqui? Som. Tá bom. Obrigado, Alain, pelo convite. A Sandra também, todos aí da Sem Rio. Parabéns pela organização do evento, que está crescendo, né? Pelo segundo ano, cada vez mais gente. Estou vendo aí alguns rostos conhecidos, Claudinho Rocha Miranda Filho, aqui do Rio Music Conference, tem várias pessoas aí também, produtores, organizadores de festival. Bom, depois de ouvir esses dois feras aí, eu concluí que eu primeiro tenho que fazer esse curso de IATEC com o Álvaro e depois mandar meu currículo para o Gustavo, né? Pô, sensacional, né? Muito interessante, e a gente vê que as coisas estão acontecendo, né? A roda continua girando apesar da crise, e isso é importante a gente falar. Todo mundo fica meio desanimado, essa questão de crise econômica, né? Mas as oportunidades estão aí, sim. E no painel anterior foi colocada a questão de lei de incentivo, né? Então vale reforçar, porque eu fui convidado e aceitei, estou lá coordenando música na Secretaria de Cultura do Estado, que tem, sim, lei do ICMS em funcionamento, não há questão burocrática, jurídica, impedindo ninguém de usar. Então, em agosto, reabre agora. São 79 milhões quase esse ano, e só 10% foram usados até agora. Então, quer dizer, tem todo um espaço aí para patrocinar e para captar, né? Vale começar dizendo isso. Pode passar essa primeira, por favor. Cultura, entretenimento, economia criativa. Eu devo dizer também que eu tenho dormido muito poucas horas nos últimos meses, mas não é porque eu tenho frequentado mais vida noturna, não. Que nasceu minha filha, então ela acorda todo dia às 3 da manhã. Opa, obrigado. Ok. E aí a gente começa dizendo, então não sei se eu vou conseguir ser tão divertido e preciso como foram os palestrantes anteriores, mas vou me esforçar aqui, tá? Essa questão da relutância institucionalizada em reconhecer as práticas culturais, né, que são os bens e serviços que dela resultam, que sejam presididos por lógicas de interesse, inclusive, sobretudo, o interesse econômico, né? Muitas vezes há esse debate sobre cultura, mercado, né? E o entretenimento está dentro disso, do mercado cultural, e tudo isso está dentro de economia criativa, que é algo ainda mais amplo, que eu acho que facilita a compreensão, né, de quando a gente cria políticas públicas para vários setores, compreendendo, claro, as características de cada um, as demandas de cada um, e acho que o poder público tem essa missão de incentivar, fomentar, facilitar com que o setor privado desenvolva seus projetos, suas ações,
Claro, inclusive protegendo aqueles que não têm tanta capacidade de organização, por exemplo, como a área do artesanato, talvez, né, de cultura popular, enfim, tudo isso tem que ser pensado também. Mas quem já é indústria e está mais organizado consegue se desenvolver melhor, né? Vou citar aqui a indústria do audiovisual, por exemplo, que é super organizada, né, e consegue pleitear legislações, fundos, né, uma série de facilidades para que consiga se desenvolver. O mercado da música ainda não é tão organizado, não temos uma agência nacional da música, mas estamos lutando para que a gente consiga evoluir também. Essas são as áreas que a gente trabalha dentro de economia criativa, na Secretaria de Cultura do Estado. São diversos setores. Acho que eu não vou falar muito sobre isso, porque todo mundo aqui... Estou vendo que tem um monte de produtor, gente que já foi aluno do IATEC, também fez curso lá na PUC com a gente. E economia criativa é um conceito que surgiu nos anos 90 e tal. Sobretudo no Reino Unido, se desenvolveu muito, criaram lá o Ministério das Indústrias Criativas, e aqui no Brasil, desde 2008, 2009, aí, o poder público tem se interessado em pesquisar mais que história é essa, como é que é esse campo da economia criativa de estudos. E, para a gente, eu acho que a gente da música, do entretenimento, é importante esse discurso da economia criativa porque nos dá uma capacidade de argumentação melhor com as secretarias de Fazenda, por exemplo, né, que querem saber o seguinte: que retorno que isso dá, quanto que isso gera de imposto, quanto que isso gera de emprego, de oportunidades, né? E a economia criativa como um todo, se a gente pegar todos os números e faturamentos, não só do núcleo criativo, mas também dos serviços periféricos, já chegam a quase 20% no estado do Rio. E isso só perde para petróleo e gás, que está em crise agora. Então, é a hora da economia criativa. Cláudio da Rocha Miranda Filho vem batendo nessa tecla cada vez mais, concordo com ele. Bom, aqui alguns desafios que eu vejo, eu acho, que a gente enfrenta, né? Primeiro, a pesquisa de setor. Assim, quando a gente fala de entretenimento, é muito amplo, né? Desde a indústria de games está dentro disso, ou produção do Lollapalooza, do Rock in Rio, ou, enfim, produção de uma festa... mídias digitais em geral, Netflix, né, tudo isso tem a ver com ocupar o tempo livre das pessoas, né, aquele ócio. O que a pessoa vai fazer naquele tempo livre? Vai consumir, vai buscar uma experiência, né? Então, a primeira coisa, eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem é como é que eu vou pesquisar esse setor, né? Então, é importante que eu acho que você entenda, dentro desse universo mais amplo, qual é o segmento em que você tem interesse realmente de atuar, para saber quem são os players, né, como é que funciona, como é que você chega no patrocinador, etc. Tecnologias digitais, está sempre em transformação, né? A gente tem que se adequar o tempo todo, tanto na questão da comunicação, né? De você divulgar o seu evento ou o seu projeto de entretenimento, como se adaptar a essas novas tecnologias. Questões de políticas públicas, que eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos no Brasil. Se a gente pegar de 10, 15 anos para cá, os gestores públicos na área da cultura, né, que inclui a economia criativa, claro que numa interface com outros setores, como indústria, como comércio, serviços, eu acho que melhorou bastante. Assim, a gente teve pessoas que saíram do mercado, foram para a gestão pública. Isso levou uma outra dinâmica, uma experiência interessante de como é que você deve atuar para facilitar que os mercados se desenvolvam sozinhos, né? A questão da profissionalização, e o IATEC, né, super referência no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade, né, tem cursos em diversas capitais, né, está super presente, mas acho que é algo que a gente... É em Fortaleza agora também. Filial. E acho que a gente prescinde um pouco dessa questão, né? Poucos profissionais da área do entretenimento, especialmente na produção de eventos, né, sobretudo, eu acho, passaram por algum tipo de profissionalização. Vieram de outras áreas, formaram em comunicação, ou não fizeram graduação, foram direto para a prática, né, e aprenderam muito, hoje são mestres também, né? Então, a gente tem que investir mais nisso e promover mais acesso. Eu tenho tido muito contato com orquestras, por exemplo, que têm um trabalho social dentro da música, né, que ocupam jovens, enfim, crianças e adolescentes a partir da música. E o Gustavo até citou um projeto aqui que depois eu queria falar com ele, de doação e de troca de instrumentos, né, que é super interessante, mas as orquestras do Estado do Rio de Janeiro estão desarticuladas. Elas aconteciam dentro das escolas públicas, que hoje não têm mais recursos, e os municípios também estão... Então, como é que a gente vai, né, organizar isso? A gente precisa voltar a falar sobre isso. E questão de legislação, que eu acho que é sempre importante evoluir, avançar. A gente teve algumas legislações recentes que foram importantes também. Bom, quando a gente vai criar um projeto de cultura ou de entretenimento, eu acho que tem muito a ver com o que nós somos, né? E isso o Gustavo colocou também aqui, né? A sua missão, a sua visão de mundo, o que você acredita, né? Eu também gosto de trabalhar dessa maneira, com algo que tenha a verdade para mim, não apenas um projeto comercial, ainda que...
né, tenhamos também que trabalhar com coisas que não necessariamente sejam aquilo que você gostaria de expressar artisticamente, né? Você pode ser um prestador de serviços e vai realizar com competência alguma coisa, né? E aí, como a gente está falando de inspiração e trajetória, achei que tinha que falar um pouquinho também do que eu vivi até aqui. Eu estou na minha 15ª profissão. Segundo o Claudinho, eu já fui, inclusive, poeta, porque eu lancei um livro, né? Mas comecei no jornalismo, estudei comunicação, mas sempre querendo trabalhar com arte, de alguma maneira. Me imaginava no Museu de Arte Moderna montando uma exposição, assim. Era o que eu ficava pensando que eu ia fazer da vida. E aí fui, naturalmente, tentando entender o que era esse mercado de produção de eventos, né? Como é que era produzir um evento. Mas continuei na comunicação um tempo, fui repórter, né, de jornais aqui no Rio, e, enquanto isso, comecei a produzir eventos em paralelo para entender. Quando eu entendi que aquilo podia ser um plano de vida, aí eu pedi demissão e mudei pela primeira vez de profissão. E aí, quando eu fui produzir e abrir espaços, né, casas noturnas e tal, comecei a me deparar com a questão da legislação, né, da burocracia, das questões complicadas. O Rio de Janeiro tem uma legislação de 1976 que rege o que você pode abrir em cada rua. Então, abrir uma casa de show na Zona Sul, praticamente impossível, né? Você tem muitas restrições, poucas ruas poderiam ter esse tipo de empreendimento. Mas então, música ao vivo abre? Música ao vivo e casa noturna também, enfim, música eletrônica, DJs. Música ao vivo, entre parênteses, entre aspas, né? Não é música ao vivo, né? Música ao vivo é a solução para poder fazer a casa noturna na Zona Sul. Às vezes, o alvará de restaurante com música ao vivo, né? Enfim, isso tudo que a gente tem debatido e tem que passar pela Câmara de Vereadores, né? Então, porque, assim, na verdade, a demanda da cidade ela é mais forte do que a legislação que está ultrapassada, né? As pessoas querem, né, assistir um show, as pessoas querem um evento, uma festa. Só tem mais 10 minutos. Vou avançar aqui. Aí, depois, eu fui trabalhar com articulação para tentar resolver esses problemas, porque era um problema de mercado. Então, comecei a procurar os pares, né, quem trabalhava com isso também, bater na porta em porta, para a gente criar, enfim, redes que pudessem trabalhar essa questão. E a questão da profissionalização, para mim, também era importante. E, então, eu fui lá para a PUC e a gente criou um curso chamado Música e Negócios, que está na 10ª edição. Mais de 400 pessoas já passaram. E trabalho com conteúdo, pesquisa, evidentemente. Adoro pesquisar a história da cidade, né? E, então, o que nos motiva? O que me motiva realmente é a questão de rede. Assim, eu adoro gente, gosto de conhecer gente nova todo dia. E nós somos as redes para as quais podemos retornar. É uma frase do Silvio Meira, lá de Recife, que eu gosto muito. A gente volta e meia está acessando as redes antigas, né? Você lembra de uma coisa, você está precisando de alguma coisa, e tem essa troca. Oportunidades dentro, né, do entretenimento, ou, enfim, de empreendimentos em geral. Assim. Nem sempre eu acho que elas estão visíveis, né? Não tem fórmula, não tem esse livrinho que vai te dizer onde é que a oportunidade está, né? E, muitas vezes, eu investi em espaços que estavam degradados na cidade, espaços que não eram espaços em que um investidor botaria dinheiro, energia para fazer isso girar, mas eu acreditei porque eles tinham história, tinham, enfim, tinham demanda. Eu entendi essa demanda, muitas vezes erroneamente, baseado no meu próprio gosto pessoal. Não façam isso, tem que fazer pesquisa de mercado, né? Mas eu acertei, acho que estrategicamente, algumas coisas, assim. E aí, assim, a gente foi avançando. E quando a gente fala também disso, de não parecer óbvio, é porque o que é inovador, às vezes, é algo que assusta, né? E as pessoas vão te dizer, não faça isso. Isso é muito diferente, isso é muito ousado, isso é complicado. Não faça, desista. E esse rapaz aí, lá em 1899, comissário de escritório de patentes dos Estados Unidos, disse que tudo já tinha sido inventado. E que erro, né? Ele achava que o telégrafo ia existir para sempre. E a questão do risco também. Risco é fundamental para quem empreende. Quem não gosta de risco, melhor não empreender. Porque essa é uma atividade que, por mais que você planeje, ela vai envolver algum risco. Você não é um investimento em poupança, né? Então, para dizer isso, assim, citei alguns empreendimentos aqui, Casa da Matriz, Teatro Odisseia, Cinematec, Pista 3, Drinqueria e tal. Foram 10 empreendimentos em 10 anos. E aí eu vou falar do meu fracasso inicial. Como assim você vai dobrar de tamanho em 2 anos, cara? Com 20 e poucos anos de idade, né? Você vai partir de 4 operações para 8 operações, com 150 colaboradores trabalhando para você. Você quer ser um CEO, né? Enfim, sei lá.
E isso, na verdade, fugiu ao meu desejo. Eu não queria ser CEO, na verdade. Eu não queria ser esse cara que só pensava em número, em gestão o tempo todo. Eu estava aqui a fim de pensar no artístico, na curadoria, na programação, até na comunicação também, tudo bem. Mas, então, isso ficou muito pesado. E foi um grande erro. Não cometam esse erro. Quando for fazer essa expansão, tem que ser muito bem estruturado, de forma cautelosa e com a ajuda de pessoas mais experientes. Certo? Essa é a primeira dica, tá bom? A segunda dica, não tenha filho depois dos 40, é muito cansativo, gente. Cara, seja o primeiro, o segundo filho, assim, é exaustivo. Planejar, fundamental, plano estratégico. Para todo empreendimento, você tem que ter um plano, entendeu? A gente, né, muitas vezes, faz por tentativa e erro, mas quando você pode se cercar de pessoas mais experientes, entrevistar pessoas mais experientes, você quebra menos a cabeça para conseguir fazer as coisas. E a articulação institucional, para mim, está dentro de um que se citou aqui, de colaboração, de, enfim, uma coisa que seja para o coletivo, que eu acho que é fundamental. O mercado, quanto maior o mercado, melhor para todo mundo. Quanto mais simples o mercado de se atuar, melhor para todos nós que estamos nele. Né? Então, eu acho que eu gosto dessa coisa de rede, então procuro atuar juntando pessoas que possam facilitar o nosso ambiente para a cultura e para o entretenimento. Os polos de cultura e entretenimento, né? Lá em Botafogo, em 2003, a gente criou o primeiro, que foi o primeiro de uma série de 25 que existem hoje, foram reconhecidos pela prefeitura, o Sebrae foi apoiar, né? Tudo isso, que é basicamente um bater porta em porta e dizer, vamos trabalhar juntos, a gente tem coisas em comum. Né? Aí criamos o Prêmio Noite Rio, em 2012, teve 3 edições, foi bem legal, enfim, falou de noite de uma outra perspectiva, valorizou DJs, produtores, bartenders, né? Enfim, todo mundo envolvido nessa cadeia produtiva, que eu acho que nunca foi valorizada como deveria no Rio de Janeiro. A vida noturna no Rio, ela é muito importante para a questão do turismo, para a questão das oportunidades, geração de emprego, para o imaginário do que é o Rio de Janeiro. Né? E aí fui pesquisar lá atrás de onde vem essa vocação, e a gente viu que a Lapa dos anos 20 já era maior do que a Lapa do que é hoje, por exemplo, né, num ambiente super efervescente, depois migrou para, enfim, Zona Sul, antes Cassino da Urca e tal. E esse livro foi interessante fazer, a beça, pela pesquisa que eu tive que fazer. E agora, sim, na Secretaria de Estado de Cultura, nos 5 minutos finais, eu vou falar que a gente tem lá algumas iniciativas antes de escuta, né, desse mercado. Uma delas é o Plano de Resgate da Música ao Vivo, em que a gente percebeu que não é uma crise só do Rio de Janeiro ou do Brasil. Né? No mundo todo, os espaços de música ao vivo de pequeno e médio porte estão em crise, em Londres, em Barcelona, em várias cidades do mundo, e que esses espaços, esses governos criaram forças-tarefa para entender por que isso estava acontecendo, porque isso é muito importante também, novamente, para o turismo, para, né, enfim, a economia da cultura dessas cidades, tudo isso. Enfim, então a gente está criando uma série de iniciativas para reverter essa curva de decadência, né, desses espaços. Ainda que vai abrir agora o Blue Note Rio, né? Então, palmas para o senhor Calainho, que conseguiu, num momento difícil, um empreendimento importante. Aqui, questão de fontes de ideias e tal, mas eu acho que importante mesmo era dizer isso, gente, que, pela minha experiência pessoal, você tem que acreditar na sua ideia, antes de mais nada, se cerque de várias pessoas. Quando for escolher sócios, que seja uma sociedade complementar, de preferência, né, que não seja todo mundo criativo. Então, é legal ter um criativo, um mais administrador, o outro mais comercial, nem sempre o criativo é comercial também. Né? Então, essa composição costuma funcionar legal. O que mais eu posso falar da minha experiência para vocês? Tendências do ambiente de negócios, feiras, frequentem a Rio Music Conference, por exemplo, fundamental na vida de todos nós. Pesquisas de novos modelos de financiamento coletivo, enfim, eu acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui, abrindo para perguntas, então, muito obrigado. Assim, 2 coisas que eu não posso esquecer de falar, assim, que a gente, e não dá para ler aqui direito, né, mas tem meu e-mail aqui, que a gente está organizando, durante o Rock in Rio, uma ação de cultura no centro da cidade, né, com a Secretaria de Cultura do Estado, mas já convidamos a Prefeitura, todos os centros culturais, museus, etc., para a gente fazer uma grande ação integrada, para aproveitar todos esses visitantes que estarão aqui no Rock in Rio, mas que não vão todos os dias para o festival. Né, e, normalmente, o centro da cidade fica esvaziado durante o evento. Então, é uma ação de política pública que não envolve dinheiro, só envolve articulação e comunicação.
né? Então, quem quiser participar, quem tiver ligado aí a alguma instituição cultural no centro, seja pública ou privada, pode escrever para mim ou para o festivalculturarj@gmail.com. Certo. Alguma pergunta? Falou tudo. Vai. Uma pergunta. Léo, tudo bem? Lúcio Macedo, da Rio Tour. Acho que o Léo tocou num ponto que é muito importante, quando ele falou a questão da legislação. O que eu quero dizer para vocês nesse momento que a gente está falando? A frase, a palavra, aliás, que domina o ambiente chama-se crise, né? Mas, no ideograma chinês, crise é ameaça, mas, ao mesmo tempo, o quê? Oportunidade. Tá? Então, quando você fala de uma legislação, o que acontece? Quando acontece uma legislação, ela veio para resolver um problema de um determinado tempo, que depois ela tende o quê? A tem que ser melhorada, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser verificada. Se está tudo bem, se não há crise, nada muda. Mas se há crise, ela também é um momento para esse tipo de mudança, para você rever aquela legislação. E você aí tem uma argumentação muito maior. Então, estou colocando isso por quê? Porque em todos os setores está havendo a hora da mudança, da readequação. Né, por exemplo, o grande problema que tinha no Rio de Janeiro, do turismo, um dos grandes problemas, é que o preço dos hotéis estava muito caro. O Rio era uma das cidades mais caras. O que a crise fez? Está jogando o preço lá para baixo. Né? Então, essas adequações do mercado, o momento de crise é de vital importância. E, nessa hora, mais ainda, ações empreendedoras e inovadoras, porque é exatamente na hora que você tem menos dinheiro que você vai precisar usar aquilo que você tem de mais importante, que é teu cérebro. Então, nesse momento, uma instituição que vem com essa proposta, ela ajuda muito, porque ela tem aí a função de trabalhar o que ele falou, a articulação institucional. Então, esse seminário aqui, que estou vendo cada vez mais cheio, estou aqui desde manhã, traz uma nova perspectiva e essa liderança desse contexto para poder propor mudanças. E aí vocês estão legitimados. Você teve na parte da manhã aqui com um vereador. A função de um vereador é exatamente essa. Ele tem que se conectar com alguns ambientes e entender como é que eu faço essa conexão. Por quê? Porque o que o poder público tem que fazer, ele tem que procurar cada vez mais melhorar o ambiente de negócio. Porque sem um ambiente de negócio mais facilitado, não vai florescer o empreendedor. Então, acho que é por aí. Perfeito. Concordo totalmente. A outra coisa que eu tinha para falar, que eu não podia esquecer, Você quer perguntar? Você quer fazer uma pergunta? Não, quero fazer um convite a todos. Por favor, estou brincando. A gente criou também uma outra ação na Secretaria, chamada Prêmio Música RJ, que é justamente para você premiar, a partir de um conselho, claro, palcos de pequeno e médio porte na cidade que têm uma relevância no incentivo à música autoral, especialmente, produzida no estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira placa vai ser entregue no Bar Semente, na Lapa, no dia 7 de agosto, que é uma segunda-feira, a partir das 7 da noite. Tá bom? Está todo mundo convidado. Quem quiser saber mais, acessa lá no Facebook, música.rj. Tá bom? Legal. Obrigado, Léo. Obrigado você. Obrigado, Alan. Legal.